Olá, eu sou Fernanda Freitas e esse é o Conversa Fiada, um podcast idealizado pelo Grupo Educacional Ibra e realizado pela Content Tech, Tecnologia Educacional e Agência Criativa. O nosso tema de hoje é um tema bem pertinente, já que nós estamos falando de educação. E é claro, gente, educação à distância, as novas tecnologias que vêm surgindo, principalmente após a pandemia. Quero apresentar para vocês meus convidados de hoje, né? Primeiramente aqui o Gustavo Quirino, que é diretor comercial da Realize Tecnologia em Educação, também é engenheiro mecânico. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Fernanda. Valeu pelo convite. E o Ícaro Queiroz, nosso diretor aqui da Content Tech, que também é mestre em educação pela USP, gestor de projetos há 5 anos. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no podcast, Ícaro. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com meu amigo Gustavo hoje. Aproveitar e falar para vocês que esse episódio é um oferecimento das faculdades Ibra e de 2 cursos em especial de pós-graduação. A pós-graduação em Novas Tecnologias Educacionais e a pós-graduação em Gestão Educacional. Todas 2 vocês encontram lá no Grupo Educacional Ibra, lá no site, né, Ícaro? Qual que é o site? ibraeducacional.com.br. Coloca aqui na parte de baixo aqui da tela. Aqui, a edição coloca aqui pra gente, ó, o site do Ibra, para o pessoal entrar lá e conhecer todos os cursos voltados para a área da educação à distância. Bom, vamos lá então, Gustavo, você que é dessa área também da educação, e a gente sabe que depois da pandemia, né, o ensino à distância ele foi ganhando cada vez mais espaço na sociedade, ele se tornou fundamental, necessário, obrigatório, né, de uma hora para outra. As pessoas, as escolas que ainda não tinham se adaptado a esse modelo de ensino, tiveram que se adaptar na marra, e acabou que esse modelo de ensino veio para ficar. Eu tenho aqui um dado do censo de 2020, que 2020 eram 47 milhões de alunos no Brasil. E a gente pode começar falando aí dos desafios, né, dessa modalidade de ensino à distância, principalmente para aquelas empresas, para aquelas instituições que ainda não estavam preparadas para encarar esse desafio assim de uma hora para outra. Correto. Fernanda, então, eu tenho uma bagagem aí, né, que passei por um grande grupo educacional, né, por 8 anos eu estive à frente junto com minha gerente Carol Alcântara, né, nessa parte de produção de conteúdos, né, então muito tempo já eu venho com essa pegada do EAD, do antigo EAD, né? Que a gente já vai Sim. agora falar um pouco mais depois sobre ensino híbrido, né? Sobre educação remota. Né? Então já vem muito tempo com essa frente. E aí, agora estou na Realize já visando também implementar um pouco o nosso tema principal de tecnologias, né? Educacionais para ajudar essas grandes IES. Né? Então, com a chegada da pandemia, né, a gente fala que tem uma Big Five, né, umas 5 grandes universidades, 5 grandes grupos educacionais que estavam preparadas para essa chegada, né? Porque já estavam se preparando, já estavam nessa pegada da tecnologia, da informação, esse né? Esse boom, né? Que chegou para ficar mesmo. Exatamente. E essas aí se adaptaram e ainda assim conseguiram pegar essa frente com dificuldades, né? Sim. Porque não adianta somente a instituição estar preparada. Ela precisava também com que os professores estivessem preparados, né? Porque fica muito naquela brincadeira de quando chegar uma questão da inteligência artificial, quando chegar realidade aumentada, as pessoas ficam com medo de perder o emprego, os professores ficam com medo. Mas eles não estavam se preparando para o básico, né? O que seria o básico? Né? Sair daquele modelo tradicional de ensino, que é o professor à frente da sala de aula, com seu slide, com seu gizinho, com seu pincel, né? Então, mesmo sendo uma grande instituição, teve essa complicação, né? Esse problema aí dessa adaptação. E aí, entrando com essa questão da dificuldade dos professores, né? Eles tiveram que se adaptar a essa questão das tecnologias, que é sair desse modelo tradicional Sim. e entrar no modelo remoto, que é trazendo para os estudantes essa possibilidade de ter o estudo, né, não mais
presencial, como é que se fala? Sim. Mas através aí de tecnologias, como tecnologia simples, Meeting, o Teams, uma conexão professor e estudantes através de reuniões, de aulas aí, através do computador, né? E as instituições que não estavam preparadas, que aí a gente está falando de mais de 90%, Com certeza. que foi que aconteceu esse grande problema aí de holdings grandes, Ânima, Centro Educacional, Grupo Cogna, sair comprando essas universidades. Por quê? Porque elas não estavam se preparando, não estavam preparadas e acabaram que tiveram que vender, né? Serem vendidas aí para esses grandes grupos, no qual aí aproveitaram e fizeram aí um grande patrimônio, sim, né? Sim. E alavancando aí o ensino, né? Eu acho que era um processo, né, Gustavo? Igual você falou no começo. Era um processo onde você tinha essa tendência de todo o ensino se adaptar para o ensino à distância. Só que quando veio a pandemia, houve uma ruptura ali, houve uma forçação de barra que... Agora não tem jeito, vocês vão ser obrigados a migrar. E tinha, como você falou, tinha faculdade que já estava preparada mais ou menos para isso, né? Tinha alguns desafios, mas já estava. E tinha faculdade que não tinha pensado nisso. Por mais que a gente tenha a legislação que ela fala que você pode ofertar 40% do seu curso à distância, tinha faculdade que não estava preparado para isso, né? E é o que você falou. Existe um gap muito grande entre você dar uma aula e fazer um curso EAD, né? Dar uma aula, você colocar uma câmera ali, o professor dá uma aula, é o que a gente pode chamar ali de uma aula gravada, não uma videoaula, né? Exato. Então, as instituições tiveram que se adaptar por conta dessa questão desse boom, né? Uhum. E existia muito um preconceito. A gente tinha um preconceito muito grande. O pessoal falava, não vou fazer curso EAD, porque o curso EAD... eu não, tem muita gente que fala assim, eu não tenho... eu não estou pronto para fazer curso EAD, eu não tenho disciplina para fazer curso EAD, né? Muitas pessoas alegam isso. Falavam isso, né? Eu não tenho muita disciplina para fazer curso EAD e tal. E aí, quando a pandemia forçou essas pessoas a irem para fazer esses salas de aulas virtuais. Para salas de aulas virtuais, as pessoas viram que isso aqui dá para fazer desse jeito, né? Existem ferramentas para isso, depois desse cenário, as pessoas começaram a identificar vantagens que elas não conheciam, né? Da sala de aula virtual, por exemplo, a autonomia do aluno ali, o processo, né? A facilidade do processo de avaliação, porque o aluno acaba tendo mais atenção, mais engajamento, não tem distrações na sala de aula. A questão da melhora do relacionamento entre professor e aluno também. A acessibilidade ao conteúdo também melhorou com tudo isso. Então, foi um outro lado que as pessoas desconheciam. Essa questão da educação à distância, a legislação é desde 96, né? Só que, você vê, a gente precisou passar por uma pandemia para a gente conseguir se adaptar, né? Verdade. Exatamente. O Gustavo, quais são as modalidades de aprendizagem à distância? Hoje nós estamos aí fica variando bastante, né? Nós estamos hoje com o voltado pro presencial, que dentro do presencial você tem, até que o Icaro já citou, a legislação aborda ali que você pode trabalhar com até 40% dentro do presencial com esse ensino à distância, né, Icaro? E dentro desse 40% ainda você pode adaptar a metodologia da sala de aula invertida, que é o ensino híbrido que a gente fala, né? Ensino híbrido. Que é antigo, mas que ainda assim no Brasil ainda algumas universidades estão implementando. É mais parte também muito desse conceito do preconceito, né? A forma com que nós brasileiros temos de estudar. Nós não estamos acostumados a fazer uma leitura antes, absorver o conteúdo antes e depois utilizar o professor. E aquilo que eu gosto de falar não tratar o professor mais como um simples professor, né? Aquele que você só vai lá, você vai sentar na sala de aula, ele vai escrever no seu quadro lá o que você tem que estudar, aquilo que você tem que fazer e tudo. Mas sim a gente partir para uma ideia que o professor ele já
deu um passinho acima. Não é mais um simples professor. Agora a gente tem que tentar enxergar o professor como realmente um mentor, né? Numa era de tecnologia da informação, uma era de fake news também, com um monte de informação, um boom de informação que você consegue que você ter. precisa saber o que é de fato real, o que não é. Exatamente. Então, você ter tratar o professor como a mentoria, como realmente um mentor, você absorve esse conteúdo em casa e vai até esse mentor para saber qual... Ele simplesmente agora tem o ponto de direcionar você para o caminho certo. Sim. E é por isso, o Gustavo falou um termo muito interessante, que é a questão da sala de aula invertida, né? O conceito é exatamente esse. Em vez de você ter... isso aí vai remontar lá da questão do Paulo Freire, vamos dizer assim, né? O Paulo Freire, ele sempre foi um educador que combateu aquela questão da educação bancária, como ele fala, né? Que é educação onde o professor despeja o conteúdo no aluno, né? A ideia da sala de aula invertida é o contrário. Em vez do professor despejar, o aluno tem acesso a um conteúdo, depois que ele tem aquele acesso àquele conteúdo, que ele consulta o professor. Exatamente. Que é essa figura que o Gustavo falou, que é a figura do mentor. Do mentor. Não o professor que despeja o conteúdo, mas ele tira dúvida. E tem experiências, a gente pode até pensar que isso aqui é uma jabuticaba, como falam, né? Uma coisa criada aqui no Brasil, mas você tem, por exemplo, a Escola do Porto, lá em Portugal, né? Que é uma estrutura de educação que já é uma estrutura diferenciada, onde você não tem aquela estrutura de sala de aula, você não tem aquela estrutura de série, você não tem aquela questão hierárquica do professor, não. Os alunos criam grupos, discutem aquele conteúdo entre grupos, depois chamam a figura de um professor para fazer ali uma intermediação, né? Uma mediação. Então, é um modelo que é adotado no mundo inteiro, né? E aí a educação à distância, ela traz essa questão da sala de aula invertida, né? Na educação à distância, você tem também outros componentes que ajudam no desenvolvimento do aluno, como, por exemplo, você tem a figura do design instrucional, né? Gustavo? Que o design instrucional seria como se fosse ali o professor ou o instrutor dos cursos EAD. É ele que prepara aquela aula, ele que prepara aquela trilha de aprendizagem para o aluno ter uma melhor experiência ali dentro da plataforma. A gente hoje fala muito sobre essa questão de experiência, né, Gustavo? Sim. De experiência do usuário ali dentro. E o aluno do EAD, ele tem que ter uma experiência boa ali dentro de uma plataforma, dentro de um sistema, onde ele vai conseguir, além de ter uma visão do curso dele ali no geral, porque aquilo é uma novidade para ele também vai conseguir ter um bom aproveitamento pedagógico ali, né? Legal. E tem até essa parte tem universidades hoje, né, implementando um tipo de... Até pegando esse gancho, Ícaro, que estão colocando, Fernanda, para ter essa interação, um ensino por competências, na verdade, né? O que seria? Mais ou menos as universidades colocando no primeiro semestre, vamos supor, você tem empreendedorismo, você faz jornalismo. Eu faço engenharia, eu também tenho empreendedorismo. Você faz artes cênicas e tem empreendedorismo. Então, junta todos em uma única sala, assim, lógico, capacitando a quantidade que o professor, o mentor, perfis comuns. E traz essa troca de experiência entre eles. E aí vamos para até segundo, terceiro, quarto período, você vai tomando direção do seu curso. Então isso traz uma experiência muito legal. Uma vivência bem massa entre como que chama cursos. Esse modelo? O modelo por competência. Modelo por competência. Então a gente tem o híbrido, a gente tem o modelo por competência. Que aí vai no caso, a sala de aula invertida também seria um modelo? A sala de aula invertida é a metodologia. É uma metodologia. Qual que é a diferença entre... Tem o 100%, que é o 100% que hoje é adaptado pelo Grupo Ibra também, ele utiliza. Que é o 100% EAD. 100% EAD. Então, a minha dúvida, qual que é a diferença entre o ensino remoto e o ensino EAD? Ou é tudo a mesma coisa? Não, o ensino remoto e o ensino EAD seria a mesma coisa, né? São nomenclaturas que usam. Ele fala ensino remoto, ensino... Mas todos dois são 100% virtuais. Eu até penso assim, dependendo, né? Porque o ensino remoto a gente trouxe uma adaptação de quando você estava no presencial, né? E aí você teve que passar para o remoto. Simplesmente você tem... Um primeiro estágio. Um primeiro estágio, como se você tinha sua aula presencial e você foi na pandemia e você tinha que ficar em casa e fazendo aquela aula com o professor remoto. Exatamente. Mas ali você não tinha, vamos supor, igual no 100% EAD, você tem o seu conteúdo já todo dentro do seu LMS, do seu AVO, do ambiente virtual de aprendizagem, colocado ali, você faz o estudo, você tem
tutores para te acompanhar através de suas dúvidas e tudo, sua Sim. prova algumas vezes em polos, ou você faz sua prova virtual. Eu entendo mais esse como 100%, é aquela visão ali. Você não precisa da universidade ou de um polo estar presente. Já o remoto, você tem, até por valores também, muitas vezes é mais caro, foi essa adaptação que você tinha um presencial, e as universidades que conseguiram passar por esse momento de pandemia e hoje ainda aplicam algo do tipo, que é você ter o seu professor de forma síncrona, né? Horário de aula, 7 às 10h15, seu professor lá dentro através do computador, fazendo sua videochamada. Tudo mais esse como um remoto, e a diferenciação do 100% que eu entendo é realmente esse conteúdo totalmente para você online. Agora me conta uma coisa, depois desse impacto pós-pandemia, as instituições que migraram para o remoto continuam no remoto? Algumas sim, algumas não. Cada uma tem uma metodologia de trabalho, né? Aquelas que estavam bem preparadas para receber e continuar dessa forma, eu entendo que sim, continuem e vão continuar por um bom tempo, até também se adaptarem a um possível modelo 100% AD. Porque lá atrás você tinha esse preconceito aí dos estudantes e dos próprios professores, né, em entrar nesse modelo. Só que com a chegada da pandemia, eu não falo que é um benefício, jamais vou falar isso, mas assim, abriu essa oportunidade das instituições analisarem que, poxa, o 100% é um modelo que está aí, é viável, e as pessoas agora enxergam que não é simplesmente para a faculdade, porque é mais barato. Isso é fato, é muito mais barato você ter um 100% AD do que você ter um presencial. Você E não eu tem acredito custo, essas também, coisas. Gustavo, que depois dessa migração assim obrigatória, as pessoas passaram a quebrar um pouco do próprio preconceito. Depois que elas tiveram essa experiência, né, a experiência do usuário, elas passaram a perder um pouco desse preconceito com o ensino à distância. Sim. Eu acho que uma questão que também contribuiu muito para a quebra desse preconceito foi a questão das ferramentas que a gente tem hoje no EAD. Por quê? Porque as pessoas, principalmente os educadores, né? Muitos dos educadores que ainda estão acostumados com aquele formato mais tradicional, eles não sabiam as ferramentas que a gente tinha na educação à distância, e que hoje a educação à distância, você pode reproduzir tudo que você tem na educação presencial. Vou dar alguns exemplos aqui. O Gustavo participa de bastante eventos de educação à distância. Você tem hoje simulação de operação de órgão com óculos 3D. Então, o aluno que é da área de saúde, ele consegue fazer simular como se ele estivesse operando um coração, um fígado nesse sentido. É a tecnologia no ensino à distância. É a tecnologia. Hoje você tem, por exemplo, eu vi também já, você fazendo, por exemplo, você pensava antigamente, como que eu vou fazer um curso de educação física EAD? Hoje você já tem avatar como o Kinect mesmo, que você consegue simular exercícios, mostrar para o aluno ali no avatar quais são os músculos que ele está trabalhando. A estrutura hoje no AVA, no sistema, ela traz todos aqueles fundamentos da educação presencial. Hoje você tem o cafezinho lá, que é o fórum, onde o aluno faz a discussão. Hoje você tem o conteúdo dele com videoaulas, e-book. Hoje você tem lá um chat, onde o aluno tem um bate-papo. Então você traz toda aquela experiência da universidade, toda aquela experiência da faculdade, para dentro de um ambiente virtual de aprendizado. E o pessoal, quando se deparou com aquela, principalmente na pandemia, quando se deparou com aquilo, falou, então tem tudo aqui, eu não preciso mais, eu sou de São Paulo, né? Então eu pegava para ir para a faculdade, eu morava na Zona Norte, a USP é na Zona Oeste, eu demorava às vezes uma hora e meia no ônibus, né? Sim. Então eu perdia 3 horas só em deslocamento. Então o pessoal fala, se eu tenho tudo aqui dentro do ambiente virtual de aprendizado, eu não preciso mais passar 1h30 ali para ir de ônibus, né? Fora os outros recursos que o pessoal tem fazendo, o Gustavo pode falar melhor que eu, que na Realiza eles estão desenvolvendo bastante produtos, bastante ferramentas que ajudam esse processo de ensino-aprendizagem, né? Eu gosto de falar uma frase que minha CEO, a Isabela, ela cita bastante conosco lá dentro, né? É um casamento perfeito, citando um pouco na questão de startup, das edtechs, né? Um casamento perfeito entre as IES, as instituições de ensino, e essas edtechs, as startups. Por quê? A instituição nasceu para quê? Para ensinar.
obrigação da instituição de ensino é ensinar com a melhor qualidade possível o seu estudante. Apesar que, vamos entrar num ponto daqui a pouquinho, a educação no Brasil, desde o ensino básico, você chega no superior, bem falho, né? Entra com vestibular de qualquer forma, enfim, depois a gente pode até falar um pouco disso. E as startups, as edtechs, realmente entram com que papel? Trazer essas tecnologias para dentro das instituições, para quê? Para escalar o ensino, para, não vou falar reduzir custo, mas além de escalar, trazer a tecnologia... Facilitar, né, para as próprias instituições a forma de levar o ensino até o aluno. Exatamente. E aí, com a pandemia, essa parte das edtechs, ela realmente deu um baita boom. A Realize, ela nasceu em 2020, em abril de 2020, né? Então, assim, nós entendemos no mercado. Foi logo na pandemia, já deu esse boom e a gente, graças a Deus, estamos aí com 2 anos e pouquinho, né? Trazer realmente soluções que as instituições de ensino não estavam e não vão estar tão sendo preparadas para a construção internamente. Pontos deles. Trazer um conteúdo interativo para quê? Aquilo que você falou no início, das facilidades, das vantagens do estudante. Sim. Engajamento com o estudante, né? Facilidade de avaliação, correção de prova e tudo. Acessibilidade, né? Um ponto que a gente preocupa muito lá, que até... O Ministério da Educação pega muito pesado nisso. Isso, então, dentro do sistema lá, todos os conteúdos que são feitos, inclusive agora com os conteúdos do Grupo IBRA, com acessibilidade para deficiente auditivo, visual, a gente tem também um grande problema no Brasil, que a gente pode citar que como um dos grandes desafios, que é o acesso à conectividade, né? A qualidade da internet no Brasil, que em muitas regiões ainda é muito falha. Exatamente. Teve até um estudo da ABED, da Associação Brasileira de Educação Brasileira, que ela fez se eu não me engano, foi com 5.500 estudantes, uma pesquisa, quais são os principais pontos de dificuldades para essa adaptação, tanto no ensino remoto quanto no ensino à distância. Um deles, conectividade, ferramenta, ou no caso equipamento, que são computadores e tudo, essas questões. Inclusive, te cortando um pouquinho, mas inclusive durante a pandemia tiveram investimentos, né, necessários, primordiais. O governo federal fez aí investimento na compra de dados de internet, promoveu aí a criação do programa de conectividade para escolas rurais. Tudo isso foi necessário naquele momento e mesmo assim a gente teve muitas falhas. Sim. Muitas falhas. Eu acho que não só pegando também nessa questão da conectividade e tudo, mas eu mesmo, quando eu vou pegar... Eu tive uma dificuldade enorme para entrar no EAD. A gente faz cursos aí, né? Sim, o planejamento você tem que se planejar muito bem. Questão da conectividade, enfim, tem vários pontos aí que os estudantes levantaram e são essenciais aí de análise para que as instituições de ensino e as próprias edtechs consigam enxergar isso para fazer com que o estudante fique engajado, fique ali no AVO, no ambiente virtual de aprendizagem, estudando cada vez mais, né? E não desfoque, não saia daquele centro ali, né? Mas assim, mesmo com todos os investimentos que foram feitos na época, a rede pública ainda teve muita dificuldade, né, para conseguir se adaptar a esse novo modelo. Eu me lembro que o estado aqui, Minas Gerais, na Rede Minas, a gente transmitiu as aulas no canal de televisão, justamente para que os alunos que não tinham internet, não tinham acesso à internet, tivessem acesso às videoaulas, né? A parte da manhã da Rede Minas ficou por conta das videoaulas, nas aulas do Estado, e mesmo assim a gente teve muitas falhas. Por quê? Quais são os maiores desafios, afinal de contas, do ensino à distância no Brasil? Eu acho que o ponto principal é esse, que é o tema da nossa discussão aqui, que é essa questão de você ter ferramentas que auxiliam o processo de ensino e aprendizagem. Ter acesso às ferramentas, saber usar as ferramentas, conhecer essas ferramentas. Exatamente. Tanto o professor quanto o aluno ter uma experiência boa nisso. Então, quando a gente viu, de novo, por conta da questão da pandemia, que os professores, vamos pensar agora no ensino básico, né? Os professores foram obrigados
de uma hora para outra, ter que criar videoaula, de ter que dominar a educação à distância. Que a gente já falou aqui que não é uma coisa que é só você gravar uma videoaula, não. Então, os professores estão tendo agora cada vez mais vai ficando, isso aí vai melhorando, os professores vão tendo acesso a recursos, né? Como o Gustavo falou de recursos, por exemplo, da Realize, que você tem ali um ambiente preparado para você montar uma aula. Pronto, né? já. Porque não é você fazer uma videoaula, não é você criar um livro, um e-book e jogar lá pro aluno assim, ainda mais o aluno do ensino básico. Você tem que ter gamificação. Imagina um aluno uma criança de 10, de 8 anos. Ele não vai querer ler um livro ali, ele mal tem que lê ter a isso aí na metodologia escola, de né? acordo com o perfil do aluno, né? Exatamente. Eu gosto de dividir isso em 3 partes. Primeiro a sua, segunda a sua e depois a terceira que a gente coloca, que é mais a questão da gamificação, lá de metaverso, enfim, um monte de coisa está surgindo. Um primeiro ponto que é aquilo que eu tinha falado um pouquinho atrás, a qualidade do ensino, né? Muitas vezes você lá no ensino básico, fundamental, médio, você está no ensino precário, tá? Uma qualidade de ensino fraca por algumas dificuldades de acesso à sala de aula, enfim. Então, hoje eu entendo assim, as instituições de ensino, não superior também, tudo mais, o superior para tentar sanar isso, se preocupar com a forma que está sendo desenvolvido o nosso estudante. Como é que nossas crianças estão sendo desenvolvidas dentro da sala de aula, né? São conteúdos de qualidade, se aquilo fez 60 pontos ali, passou, é isso mesmo, vai empurrado, levou um chocolate para a professora, passou, não, tá sendo cobrado, tá sendo discutido isso de forma rígida, porque né? precisa realmente. Quando você... para depois Como você... que esse conteúdo está sendo avaliado, exatamente, critério de avaliação. Porque na hora que você chega dentro de para entrar na universidade, é um dos desafios do 100%, né, do 100% AD, o vestibular. Como é que é? Você vai fazer um 100% ali, você vai comprar um curso 100%, como é que você entra na graduação 100%? Você vai fazer um vestibular online, qualquer coisa que você responder, você vai... Porque você está pagando baratinho, você vai fazer de qualquer forma? Então, assim, penso que as universidades também se preocupar com aquilo que a gente estava conversando aí, com um nivelamento antes de você ter realmente o acesso. Não somente pensar no dinheiro, não somente pensar em captação, que eu sei que isso é extremamente importante, ainda mais depois do nível de evasão que teve nas instituições por causa da pandemia. Mas como que o estudante está entrando? Então, preocupar com isso. Um segundo caminho, né, que são as tecnologias. Então, uma vez que você está com conteúdo de qualidade, está com professores capacitados ali para fazer o ensino, quais as ferramentas que você vai utilizar aqui agora? Aí sim, capacitar professores. Aí que seja Realize, que seja metaverso, que seja, enfim, qualquer tipo, IoT, VR, enfim, todos esses tipos de tecnologia. Aí você pode começar a implementar esse tipo de tecnologia aqui dentro, né? Para depois, sim, aí você pensar em futuros maiores aí vamos lá, aí você pode viajar na maionese, pode ter conexão aqui, cria um mundo aberto lá, uma gamificação com um mundo aberto entre o estudante daqui com o estudante de Harvard, por que não? Bonequinhos lá visitando, um pode trocar ideia com o outro, abre uma caixinha, conteúdo, trocar ideia. Então assim, eu acho que eles se dividem nessas 3 partes. Primeiro, um planejamento, uma estrutura forte, foda ali de conteúdo de qualidade até o final. Conseguir segurar ali o interesse do aluno. Sim. Conseguir fazer com que o aluno permaneça assistindo a aula, porque você não tem como vigiar aquele aluno se ele está ali realmente do outro lado do computador assistindo a aula. Principalmente nas aulas que eu falo assim, as aulas gravadas, né? Sim. E até nas online também. Como que você vai fazer com que aquele aluno permaneça assistindo às aulas? É um desafio para o professor, um desafio para as instituições. Mas era um desafio também no ensino presencial, né? Porque no ensino presencial você também não consegue atrair a atenção do aluno ali 100%. E aí, o que eu acho que a educação à distância tem um ponto principal, que algumas faculdades ou algumas escolas já estão utilizando e que outras não, mas elas têm que começar cada vez mais a se atentar a isso, que é a questão dos indicadores. Isso que é o diferencial da educação à distância, são os indicadores. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma plataforma onde meu aluno estuda, onde ele faz as atividades, onde eu consigo ver o rendimento dele, e como aquilo ali é online, como aquilo ali é virtual, eu consigo gerar gráficos, eu consigo gerar indicadores para o aluno dali. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, o Enem. O Enem, ele
categoriza os alunos, o que ele vai cobrar entre habilidades e competências, né? Você tem ali algumas habilidades e algumas competências. Hoje já tem instituições que trabalham na educação básica, né, Gustavo? Focando nessas habilidades e nessas competências. E através da plataforma você consegue mensurar como que está o seu aluno em relação ao outro, como está uma turma em relação ao outro. Então, eu consigo mensurar que aquele aluno ali, ele está indo mal em matemáticas e suas tecnologias. Por quê? Porque a plataforma me ajuda a isso. Na educação presencial eu não conseguia fazer isso. E aí eu consigo direcionar o meu ensino para o aluno todo dentro da... o seu foco tem que ser em matemática e suas tecnologias, ou tem que ser em linguagem. Então eu consigo ter esses indicadores e a partir desses indicadores potencializar o aprendizado. Mas olha só que viajando, olha que loucura. Você fazer isso através de indicadores, legal e tudo, mas ainda você tem uma pessoa por trás aí que você vai ser um professor. Vamos supor, o professor lá, o mentor que vai cuidar de 200, 300 estudantes. Aí você vem na tecnologia, você coloca uma inteligência artificial para fazer um estudo através disso, identificar através o lifelong learning que a gente fala, desde o início até o cara, uma aprendizagem contínua, mestrado, doutorado, mas vamos colocar no ensino superior, no período dele, primeiro, segundo, terceiro, quarto, como que está sendo o rendimento dele? Como que está sendo a vida emocional dele? Então você, através de inteligência artificial, por que não aplicar dentro desses números e começar a entender? Se aquele cara no primeiro período estava com nota 80, 85, ele caiu, mas por quê? Quais são as emoções que ele está sentindo? Né? Por que está acontecendo aquilo com ele? É algum problema? Ajuda até em questão de evasão. Tentar identificar o problema por trás daqueles números. Exatamente. E você acha que o professor antigamente, com 300, 400 alunos, ele conseguia fazer essa mensuração? Não. Hoje você utiliza esses tipos de tecnologias para fazer realmente isso aí e aquilo para impactar. Eu acho que causa um problema em todas as universidades, que é o número de evasão. Que aí você consegue segurar realmente o estudante para ver. É problema familiar? Não, vem cá. É financeiro? Vem cá. É estudo? A qualidade não tá boa, o professor não tá legal, e aí você consegue trabalhar identificar e sanar, né, esses problemas. Agora só, é uma tendência, o ensino à distância, ele é a educação do futuro, é o ensino à distância? Cravaria aqui 100% que sim. Eu diria que muitos cursos futuramente vão tender a ser 100% à distância e vão parar de ser oferecidos presenciais, né? Ou vai ter um encurtamento ali na grade daquele curso, que é um curso que você faz de 4, 5 anos, você vai ter um encurtamento, como por exemplo aconteceu aí com esses cursos de complementação, né? Que a resolução 2 de 2019 traz pra gente, né? Você tinha uma formação de professor ali que você precisava que o professor estudasse ali, antigamente era o magistério, né, Gustavo? Você que é mais velho que eu, você sabe disso. O magistério, a pessoa tinha que estudar ali 4 anos para ser um professor, né? Depois transformou numa licenciatura. Sim. Hoje, com a resolução 2 de 2019, você em 6 meses se torna um professor, né? De 6 a 9 meses. Ou seja, o que aconteceu? E aí, por que aconteceu isso? Por conta do Plano Nacional de Educação, que vai até agora 2024, né? Então, você tinha que ter professores para a rede básica, da educação básica, e você trouxe essa resolução ali para ela sanar esse gap que você tinha de professores. E com isso também você encurta o tempo ali do aluno fazer uma faculdade. Eu acho que isso é uma tendência muito grande para os bacharelados, para as licenciaturas. Não, isso que você está falando vai até de encontro com um outro dado, né, que é uma realidade, que é a queda nos cursos, da procura pelos cursos de graduação e o aumento da procura pelos cursos profissionalizantes. Sim. Hoje em dia as pessoas não estão muito preocupadas com a formação, mas com a remuneração. Qual a área delas que está com uma demanda maior no mercado de trabalho? Eu vou formar, mas eu vou ficar desempregado para falar que eu tenho um diploma? Então, está acontecendo também essa mudança, né, nos últimos tempos. Por quê? Acontece muito. Eu não vou chegar a falar que a graduação, que o ensino presencial e tudo vai morrer. Isso não. A gente realmente precisa formar profissionais e tudo. Medicina, essas coisas são mais difíceis, mas hoje você tem cursos profissionalizantes, cursinhos aí, Alura, enfim, vários, Coursera que pega de Harvard, de qualquer lugar que você pega. Então você está vendo cada vez mais estudantes, pessoas caminhando para esse tipo de curso aí que você paga barato. Você tem
programação, por exemplo, tecnologia. Você entra lá no curso da Alura, lá, você faz milhares de cursos e sai com todo o know-how aí para começar a programar facilmente, entrar no mercado de trabalho, você não precisa do seu o diploma. Investimento é mais em conta, a rapidez da sua especialização é muito maior e acaba que você já sai dali empregado. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo, os cursos à distância, seja ele graduação, pós-graduação, profissionalizante, tudo, já se não dominou, vai dominar logo. Mas isso, Gustavo, é muito ruim para as instituições de ensino. Não é, Ícaro? Sim. Eu acho que é ruim para as instituições de ensino, mas eu acho que é aquela questão que a gente estava falando. Quando você tem um profissional ali que ele tem um certificado, um diploma, aquilo ali atesta muito mais a competência dele, com né? certeza. Do que você contratar um profissional que... Eu sei que hoje a gente tem muito profissional que ele trabalha com... que ele tem aquele hard skill, aquele soft skill, que ele produz alguma coisa, só que ali a dúvida naquele profissional é muito grande. Você não vai entregar um projeto para um cara que de repente ele é um projeto de 1 ano, que você vai soltar no mundo dele sem você ter nenhuma garantia, né? E eu acho que o diploma a academia, ela traz essa certificação pra gente, né? Aquele profissional é um profissional. Eu posso te falar assim até da minha própria área de jornalismo. Quando eu fiz faculdade, quando eu me formei, ainda era obrigatório você ter o diploma de jornalista. Tinha que ser bacharel em comunicação social com a especialização em jornalismo para você conseguir um emprego de jornalista. E hoje em dia já não é mais necessário. Basta você comprovar que você atua, exerce aquela habilidade, exerce de forma profissional, você consegue tirar o registro e você consegue emprego, apesar de que algumas empresas não contratam se a pessoa não tiver o diploma. Eu acho que essa parte é ruim para as instituições de ensino. Eu gosto de trabalhar com a questão do desafio, né? Do sair da zona de conforto. Aquela instituição que quer continuar na mesmice, que quer continuar com o ensino antigo, enfim, essa realmente vai ser péssimo para ela. Ela não vai conseguir captar estudante isso tão cedo, cara. Isso é nítido, né? Agora, aquelas instituições que estão se preocupando em atualizar portfólio, trazer profissionais competentes para dentro do mercado, trazer tecnologias para dentro da instituição, cara, essas não vão perder mercado, né? Tem pessoas ainda que querem sim o diploma, que é sonho entrar na universidade, colar grau e tudo. Sim. Então tem esse ponto. É igual você está falando. Você estar ali dentro, ter essa questão aí da universidade por trás de você, ela é extremamente importante. Eu acho que, cara, a maior parte da população pensa assim, mas se a instituição de ensino estiver se adaptando para isso, porque não adianta mais você colocar um PDF na mão do estudante, um PDF pronto e vai. Não, o cara não quer saber isso mais não. A geração atualizou. O cara quer navegar mobile aqui, o cara quer ter gamificação, o cara quer ter prática, o cara quer trabalhar ali mesmo, quer sair já com a oportunidade. Exemplo legal aí, as instituições que fazem essa parceria com empresas, né? Pensar você já desde o primeiro período já poder fazer uma integração com o tipo de empresa e desenvolver o seu TCC ao longo dos seus 10, 8 períodos dentro dessa empresa escolhida, uma escola empresa, vamos supor. Cara, isso é fantástico. Que outro tipo de caminho você será curso vai te dar essa possibilidade? Quase nenhum. A instituição de ensino tem muito nome, principalmente as grandes, né? Sim. Verdade. Agora, como é que fica a questão da prática para garantir um espaço no mercado de trabalho, né, hoje em dia? Legal essa pergunta. Tem a ver com o que o Gustavo falou antes de... tem cursos que não vão nunca deixar de existir por questão da medicina e tal. Sim. E eu acho que é o que eu tinha falado no começo. Não sei a opinião do Gustavo, mas assim... Eu acho que o EAD hoje ele tem ferramenta para tudo, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Existe uma resistência hoje muito grande da OAB em você ter curso de Direito EAD, né? Como que você vai simular um núcleo de prática jurídica, por exemplo? Vamos pensar assim, né? Que seria a prática do direito. Como que você vai simular uma atividade de um médico ali, um psicopedagogo? Como que você vai simular a experiência de um atendimento a um aluno ali? Então, hoje o EAD, ele tem ferramentas para isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente já existe hoje
núcleo de práticas jurídicas, por exemplo, totalmente EAD, né? Onde o aluno entra, o aluno, a comunidade, vamos dizer assim, entra, faz uma consulta ali nos advogados que tem disponíveis, e aí faz uma consulta com ele ali de forma online, né? Hoje tem, por exemplo, laboratórios EAD também, de engenharia, onde você consegue fazer a prática total dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu acho que isso aí volta naquela questão. As pessoas ainda estão amadurecendo no que diz respeito à educação à distância e elas ainda estão conhecendo. E vai chegar um momento onde elas vão ver que tudo que elas podem desenvolver no ensino EAD é o que elas estavam desenvolvendo no ensino presencial. Sim. E essa questão da prática, ela praticamente vai estar solucionada, né, Gustavo? Não, eu concordo. É aquilo que eu falei da questão das edtechs. Elas estão chegando aí realmente para ajudar as instituições de ensino, para facilitar isso. Porque pode procurar, todas as instituições de ensino, lógico, você tem as grandes aí que ainda assim tem programadores, UX, enfim, pessoas pensando nesse tipo de trabalho que vai facilitar o ensino para o estudante, a prática e tudo. Mas ainda assim não possuem todo esse know-how ali internamente para fazer essa construção. Se tanto que teve um boom de compra de edtechs por parte de grandes universidades, realmente por causa disso. Eles estão indo no mercado para quê? Para solucionar laboratórios para engenharia? Vamos lá buscar. A própria Anima Educação comprou várias startups agora, comprou uma de medicina para fazer toda essa questão através de realidade aumentada e tudo, comprou a Gama Academy, enfim. A galera compra muita startup para quê? Para sanar essas dificuldades que eles possuem dentro da instituição, que é laboratórios, que é produto escalável, que é evasão, que é isso, que é aquilo, dentro dessas edtechs que estão nascendo para isso. Simplesmente enxergar um ponto no mercado ali e falar, cara, vamos aqui, porque isso aqui vai ser sucesso. Desenvolve. Universidade que tem dinheiro vai lá e compra. E imagina isso daí da experiência dentro do metaverso agora, né? Que vai se expandir de uma forma onde você pode... Vamos fazer uma prática aqui de como que eu vou arrumar um motor de um carro. Vai todo mundo ali dentro daquele ambiente, simula aquela prática ali e a gente tá falando assim de mudanças, né? De 2 anos para cá, que daqui a 5 anos vai ser totalmente uma realidade totalmente diferente dessa nossa de hoje, em vista do avanço dessas tecnologias, né? Sim, exatamente. É o que a gente falou no começo. A legislação de educação à distância, ela data ali de 96, né? Começou lá com Telecurso 2000, aquela educação que era por correspondência, você recebia uma carta na sua casa para você estudar. Depois ela avança um pouquinho mais na questão das videoaulas, do CDzinho que chegava na sua casa. Depois ela avança um pouco mais quando a gente pensa em 20% EAD, 40% EAD. Mas ela avançou de forma muito devagar. E aí, de 19, 2021, foi... Não, a gente agora é obrigado a fazer uma coisa. A velocidade da luz. E aquela preocupação que realmente eu falei, né? A galera preocupada em perder emprego por causa de tecnologia, isso nunca. Acho que ninguém nunca vai perder trabalho por causa da tecnologia. Vai perder por causa da competência dele. As profissões vão ter que se reinventar, adaptar e buscar se adaptar à nova realidade. Exatamente. Né? Pode deixar profissões deixar de existir, ok, tudo, mas a questão do professor, do mentor, isso nunca vai deixar. Não vai acabar. O cara não vai conseguir se adaptar se ele, novamente, trabalhar com aquele jeito antigo de ensinar, porque não vai ter como ele se adaptar a tecnologias que estão entrando. Foi o exemplo que a gente deu aqui do design instrucional ou design educacional. Esse profissional é um professor, só que ele é um professor adaptado para a educação à distância, né? Isso aí. Exatamente. Gente, muito obrigada. Foi muito bom o nosso bate-papo de hoje. Nosso tempo aqui do podcast já está acabando. Obrigada, Gustavo. Suas considerações finais. Não, muito obrigado. Gostaria de agradecer aí o Ícaro. Sempre bom trocar ideia contigo. É maravilhoso. Obrigado demais. Valeu o Grupo Ibra. É isso aí. Valeu. Ícaro, obrigada também mais uma vez pela participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, foi muito bom. E aí vamos para próximas aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio do podcast Conversa Fiada. Até mais.